direito constitucional, servidores públicos, aposentadoria e estabilidade. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e estamos aqui hoje para conversar sobre um tema muito importante: a aposentadoria e estabilidade dos servidores públicos. Então, vamos aprender quais são as regras básicas de aposentadoria, os prazos básicos de aposentadoria do servidor público e as regras de estabilidade do servidor público. Tudo você vai encontrar lá do artigo 40, a aposentadoria, e 41, a estabilidade do servidor público. Então vamos lá. Vamos falar da aposentadoria. Mas, lembrando o seguinte, que essa aposentadoria da qual nós vamos tratar agora é para os servidores da União. É para os servidores da União. Antigamente, as regras de aposentadoria do artigo 40 da Constituição, antigamente, elas eram válidas para os servidores da União, Estado, Distrito Federal e Município. Atualmente, não. Atualmente, elas são válidas para os servidores da União. Tá? Então, o que eu vou falar aqui vale para o servidor da União. Esse servidor pode se aposentar de maneira voluntária. É uma das formas do servidor se aposentar, de maneira voluntária. Você já está vendo aí quais são as regras para a aposentadoria voluntária. Tá? Vejam, por quê? A gente chama de aposentadoria voluntária. Porque são aquelas situações que o servidor pode ou não se aposentar. Depende dele requerer esta aposentadoria. Depende da vontade dele, servidor, solicitar ou não essa aposentadoria. Se ele quiser, ele pode continuar. Ao preencher os requisitos, ele pode continuar? Pode. Então vejam. Esses requisitos que você está vendo aí agora, na sua tela, neste momento, é para aquele servidor que entra hoje no serviço público. Então, se você entrar hoje no serviço público, essa é a sua regra de aposentadoria. Porque para quem já estava no serviço público, para quem já é antigo no serviço público, a regra pode ser e realmente é diferente. Tá? Mas hoje, para quem entrar no serviço público, a aposentadoria se dará aos 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Então, ao completar 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, o servidor pode pedir a sua aposentadoria voluntária. Mas também, se não quiser, não precisa. Tá? Continua trabalhando sem nenhum problema. Tá? Agora, presta atenção no seguinte, hein? Tá vendo aqui, ó? Estamos diante de um e. Ó, é mais, é uma conjunção aditiva. Né? Não basta completar os 65 anos. Ah, completei 65 anos de idade, tenho 10 de contribuição. Comecei a contribuir muito tarde. Sinto muito. Você não vai se aposentar. Você só vai se aposentar quando você atingir os 65 anos de idade e 25 de contribuição e mais, né? Ah lá, isso para o homem. Isso para o homem. O prazo de aposentadoria entre homem e mulher é diferente, tá? É diferente. A mulher se aposenta um pouco mais cedo do que o homem. Pode se aposentar pelo menos um pouco mais cedo do que o homem. Veja aí na nossa tabela. Ó. A mulher pode requerer a sua aposentadoria voluntária aos 62 anos. Então, 3 anos a menos que o homem. Aos 62 anos de idade e... lembrando de novo, né? Lembrando de novo, ó. E... conjunção aditiva. 25 anos de contribuição. Isso para a mulher. Isso para a mulher, aos 62 anos de idade e 25 anos de contribuição. Tá? Isso para a mulher. Ah, tá bom. Vejam. Então, essa é a regra hoje para o servidor da União. Agora, é possível que uma determinada categoria profissional que exerce um trabalho perigoso, insalubre ou penoso, é possível que ela tenha uma aposentadoria mais precoce, uma aposentadoria especial, num prazo menor, desde que haja lei complementar prevendo isso. Pode acontecer? Pode. Desde que haja uma lei complementar prevendo isso, uma determinada categoria pode ter um prazo de aposentadoria menor.
Os professores da rede pública têm esse direito assegurado na própria Constituição. Quer dizer, eles não precisam de uma lei complementar, porque a própria Constituição já trouxe esse direito a uma aposentadoria mais precoce para os professores da rede pública. Veja, ó, o professor da rede pública pode se aposentar aos 60 anos de idade e 25 anos de magistério. Isso para o professor. Veja, observa que não é contribuição, é magistério. Tá? São 25 anos lecionando. Então, são 25 anos de magistério. A professora, 57 anos. 57 anos de idade e 25 anos de magistério. Então, 57 anos de idade e 25 anos de magistério. Isso para a professora. Na verdade, se vai te facilitar, eu vou te dar uma dica aqui, ó. 65 anos de idade é o homem. Pro professor, diminui 5 anos na idade. Ó, 62 anos de idade é a mulher. Para a professora, diminui 5 anos na idade, embora mantenha o mesmo tempo de contribuição, que é chamado de magistério, diminui 5 anos na idade. Agora, isso não é para qualquer professora da rede pública de ensino, tá? Essa aposentadoria especial, na verdade, olha aí, ó, é só para professor de ensino infantil, fundamental e médio. Ó, tá até piscando aí de novo na sua tela, ó, infantil, fundamental e médio. Ou seja, qual professor da rede pública de ensino não tem direito a essa aposentadoria especial? O professor da rede pública de ensino superior. Esse não tem direito a essa aposentadoria especial. Por quê? Porque a atividade de lecionar no ensino superior não é considerada uma atividade insalubre, como é lecionar no ensino infantil, fundamental e médio. Então, os professores do ensino superior vão se aposentar como qualquer outro servidor, aos 65 anos de idade e 25 de contribuição se homem, aos 62 anos de idade e 25 de contribuição se mulher. Agora, eu vou apagar, né, todos esses negritos para não poluir, porque eu tenho mais coisas para explicar aqui para vocês. Não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Por quê? Porque além de cumprir tudo isso que você está vendo aí, o servidor ou a servidora, para poder requerer a sua aposentadoria voluntária, tem que cumprir 10 anos de serviço público. A pessoa não pode entrar prestes a se aposentar e pedir aposentadoria daí 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você imagina lá o seguinte, ó, imagina uma seguinte pessoa, a seguinte configuração. Ó, imagina lá que eu que estou te falando agora, eu Hidalgo, tá? Eu Hidalgo, tenho 62 anos de idade e 30 de contribuição. E estou entrando hoje no serviço público. Hoje eu me tornei servidor. Hoje eu tomei posse. No primeiro momento, você pode ir aqui e pensar assim, ó, só vai ter que trabalhar 3 anos para pedir aposentadoria. Não, não, não. Ó, eu só posso pedir aposentadoria desde que eu tenha 10 anos de serviço. Então, na verdade, eu preciso dos 10 anos de serviço público, 65 anos de idade e 25 de contribuição. Então, eu só vou ter isso daqui 10 anos. Aí, daqui 10 anos, eu vou ter 72 de idade e 40 de contribuição. Aí, eu já posso pedir a minha aposentadoria voluntária. Tá? Então, não é só o tempo de idade e contribuição. Ainda tem um tempo de serviço público. Lógico que, né? Se eu entrei assim jovenzinho, jovenzinha como você que está me assistindo, esses 10 anos eu vou cumprir muito facilmente, porque eu tenho toda uma vida ainda para trabalhar no serviço público. Não atrapalha quem entra muito jovem, mas quem entra já com uma certa idade pode ter que esperar, mesmo tendo cumprido a idade e a contribuição que você está vendo aqui, pode ser que ele tenha que esperar pelos 10 anos de serviço público. Ok? E só isso não basta. Oh, meu Deus, Hidalgo, não acaba nunca? Não, não acaba nunca. Só isso não basta, ainda tem que ter 5 anos de exercício no cargo. Então você tem que ter a idade, a contribuição, os 10 anos de serviço público e os 5 anos no cargo. Então,
Se eu sou um servidor, me aposento ano que vem, mas eu mudo de cargo público dentro da administração, sei lá, prestei um outro concurso, mudei de cargo, eu tenho que ficar pelo menos 5 anos naquele cargo para poder solicitar a minha aposentadoria voluntária. Então, são todos requisitos cumulativos. São todos requisitos cumulativos, ok? Bom, além da aposentadoria voluntária, existe a possibilidade da aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória. Por que compulsória? Porque essa eu não posso escolher. Essa eu não tenho opção. Ao completar 75 anos de idade, essa eu serei automaticamente aposentado. Há até algum tempo, antigamente, o prazo era de 70 anos. Antigamente o prazo era de 70 anos. Hoje o prazo de 70 anos se mantém na Constituição, mas por força de lei complementar, a maioria esmagadora dos servidores públicos vai se aposentar compulsoriamente aos 75 anos, porque tem a lei complementar determina essa aposentadoria compulsória hoje aos 75 anos, uma possibilidade que a própria Constituição, no artigo 40, abriu para que fosse editada uma lei complementar para elevar esse prazo para 75 anos, tá? Aí é proporcional ao tempo de contribuição, né? Aí vai depender do tempo de contribuição que a pessoa tem, porque independente do tempo de contribuição, aos 75 anos ela será automaticamente aposentada. E um outro tipo de aposentadoria que pode acontecer com o servidor é a aposentadoria por incapacidade permanente, aquilo que antigamente nós chamávamos de aposentadoria por invalidez. Hoje a gente chama de aposentadoria por incapacidade permanente. Agora, essa aposentadoria por incapacidade permanente só pode ser aplicada após a tentativa de readaptação, e só quando se verificar a impossibilidade de readaptação do servidor. O que é readaptar um servidor? Vamos imaginar assim um exemplo bem tosco, bem fácil de lembrar. Eu sou porteiro, estou com problema de coluna, não posso ficar em pé, tenho que ficar sentado. Eu sou porteiro da administração pública, mas estou com problema de coluna, não posso ficar em pé, tenho que sentar. Então, eu serei readaptado em uma função em que eu posso trabalhar sentado, em que essa minha limitação física não vai impedir o exercício das atividades. Agora, se a servidora tem uma limitação física, uma limitação mental que lhe impede de ser readaptado, aí ele pode ser aposentado por incapacidade permanente. Mas, mesmo assim, ele irá passar por avaliações periódicas dessa incapacidade permanente para se verificar se ainda subsistem os motivos da incapacidade permanente, porque vai que ele sara, tá? Vai que tomou um remédio, sei lá, vai que aconteceu um milagre, enfim. Então tem que passar por avaliações periódicas para ver se os motivos da incapacidade permanente ainda subsistem, né? Se não existe mais, aí ele será revertido ao serviço público. Se ele se curar, ele será revertido ao serviço público. Ok? Agora, lá no artigo 37, parágrafo 10, a Constituição estipula que é proibido acumular proventos de aposentadoria pública com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então, é proibido acumular proventos de aposentadoria pública com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então, se eu sou, por exemplo, um investigador de polícia aposentado, eu não posso prestar um concurso para cargo, emprego ou função pública. Por quê? Porque se eu sou um servidor público aposentado com base no artigo 40 da Constituição, eu não posso acumular os meus proventos, como você está vendo aí, né? Proventos é o nome que se dá à aposentadoria que a pessoa recebe, tá? Proventos. Eu não posso acumular proventos de aposentadoria pública. Ninguém está falando aqui de aposentadoria que não é pública, tá? Que é do INSS. Não, estamos falando de proventos de aposentadoria pública com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. É isso que eu não posso acumular, tá? Proventos de aposentadoria pública com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Isso é inacumulável, tá? Não posso acumular. Salvo, sempre tem que ter um salvo na vida, né, gente? Sempre tem que aparecer um salvo para cair na prova. Uma vez um aluno falou assim, professor, cai muita regra?
na prova. Eu falei, não, regra quase não cai. Ele falou, ai, que bom. Eu falei, o que cai são as exceções, e elas são várias. Então, ó, mais um salvo aí, ó. Salvo cargos acumuláveis na forma da Constituição. Se você for até o inciso 16 do artigo 37, você vai observar que lá tem cargos que são acumuláveis. Cargos que o servidor pode acumular. 2 cargos públicos de professor, um cargo de professor mais outro cargo técnico ou científico, 2 cargos privativos de profissionais da área da saúde. Esses cargos são de possível acumulação pelo servidor público. Neste caso, da acumulação de cargos públicos, não há nenhum impedimento para que o servidor também acumule a aposentadoria. Então, por exemplo, eu dou aula na prefeitura e dou aula no estado. Aí eu me aposento na prefeitura. Posso continuar trabalhando no estado e acumular essa aposentadoria da prefeitura com a minha remuneração de cargo de professor na rede pública estadual? Sem nenhum problema. E quando eu me aposentar pelo estado, eu posso receber ambas as aposentadorias? Claro que pode. Está permitido aí pelo parágrafo 10 do artigo 37 da Constituição. Quando que eu vou poder acumular os proventos da minha aposentadoria pública com a remuneração de cargo, emprego ou função pública? Quando se tratar de cargos eletivos. Então, por exemplo, sou investigador de polícia aposentado. Aí eu fui eleito prefeito, fui eleito governador, fui eleito deputado. Não há nenhum problema em ser prefeito e continuar recebendo a minha aposentadoria de investigador. Não há nenhum problema em ser deputado e continuar recebendo a minha aposentadoria de investigador. Parágrafo 10 do artigo 37 me dá esse direito, né? Me tem lá essa exceção. E eu também posso acumular proventos de aposentadoria pública com a remuneração de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. O chamado cargo, não sei se vocês já viram esse nome, se você já viu esse nome, o chamado cargo ad nutum. No direito é muito comum esse nome. Cargo ad nutum. São aqueles cargos que não precisam de concurso para serem preenchidos. Por isso são chamados de livre nomeação. Mas, ao mesmo tempo, são de livre exoneração. Conhecidos popularmente como cargo em comissão. Você já tem escutado falar disso. Cargo em comissão, cargo comissionado. Então, eu, por exemplo, sou investigador aposentado. Aí sou convidado para ser secretário de saúde do município, secretário de segurança do município, sou convidado para ser assessor de um deputado, assessor de um vereador, posso ir sem medo. Não vou perder minha aposentadoria, os meus proventos da aposentadoria do cargo público de investigador, porque estarei acumulando isso com a remuneração de cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Bom, olha só, agora que nós já falamos da aposentadoria do servidor, vamos passar para a estabilidade do servidor. Acredito eu, aquilo que mais atrai as pessoas para a carreira pública. Lógico que a carreira pública atrai por uma série de motivos. Remuneração, estabilidade, status, o próprio desempenho da função que agrada ao candidato, realização pessoal, mas acho que a estabilidade é aquilo que mais atrai. Agora, a estabilidade é algo que, ao tomar posse, eu já tenho no cargo? Ao tomar posse, eu já adquiro a estabilidade? Para falar a verdade, não, né? Não. A primeira coisa que nós temos que ver aqui na estabilidade é os requisitos para aquisição. Quer dizer, o que eu preciso para adquirir a estabilidade? O que eu preciso para adquirir a estabilidade? Esse é o primeiro passo. Então, primeiro um dos requisitos, 3 anos de exercício. 3 anos de exercício. Esse prazo de 3 anos é chamado no direito de estágio probatório. Estágio probatório. Probatório de prova, é o período de experiência. Então, o período de experiência do servidor público para se tornar estável é de 3 anos. Esse é o período de experiência do servidor público. 3 anos, chamado estágio probatório. E são 3 anos de exercício, né? Não conta a partir da posse, viu? Não é a partir do momento da posse, é a partir do momento de exercício, quando você começa a trabalhar.
Pode ter uma espécie de um delay aí, né? Você pode tomar posse hoje e eventualmente começar a trabalhar semana que vem, entrar em exercício semana que vem, ou entrar em exercício mês que vem, depende, né, do estatuto daquele servidor. Mas conta-se a partir do início do exercício e não da posse, porque são 3 anos de exercício. É isso que está pedindo lá o artigo 41 da Constituição Federal, tá vendo? Onde tem as regras de estabilidade. Mas além dos 3 anos de exercício, você precisa ainda ter um cargo, e você sabe, e se não sabe eu vou te contar, que cargo é diferente de emprego. Cargo é aquele posto de trabalho regido por um estatuto, é uma lei, um estatuto. Cargo é regido por estatuto. Emprego é regido por CLT. Por exemplo, quem trabalha em uma empresa pública, uma sociedade economista, como o Banco do Brasil, Petrobras, Correio, Caixa Econômica Federal, essas pessoas têm um emprego. Se tem emprego, não preenche esse requisito e, portanto, jamais se tornarão estáveis. Aliás, nem são considerados servidores, né? Servidores, aqui, como você está vendo aqui no topo, né? No topo aqui, servidor público, é aquele que ocupa um cargo público, regido por estatuto. Quem ocupa um emprego regido por CLT nem entra nessa categoria de servidores públicos. Então é necessário um cargo e mais, é necessário um cargo de provimento efetivo. Porque existem cargos de provimento temporário. Mas muitas vezes, na prática, esse temporário se estende por 4, 5, 6, 10, 15 anos. Um prazo que por si só é maior do que o estágio probatório, mas não vai dar direito a quem o ocupa por não ser um cargo de provimento efetivo, ser, por exemplo, um cargo de provimento temporário. Tá? Então, precisa de um cargo de provimento efetivo. E, além disso, além do cargo de provimento efetivo, o ingresso deve ter acontecido por concurso público, tá? Quem não entrou por concurso não se torna estável, fato. Se você tem um cargo comissionado, eu tenho um cargo em comissão, aquele adjunto a que eu me referi agora há pouco. Eu tenho um cargo em comissão, não entrei por concurso, fui nomeado sem concurso, fico lá 20 anos no cargo em comissão, posso ser exonerado a qualquer momento. Não adquiri estabilidade porque não cheguei até lá, né? E por concurso público, além do que o provimento não é efetivo, é um provimento em comissão. Isso tudo e mais uma avaliação de desempenho. Olha só, não basta ter os 3 anos de exercício que você está vendo aqui, não basta ter cargo de provimento efetivo, não basta ingressar para o concurso, ainda tem que ser aprovado na avaliação de desempenho, feita com esta finalidade. Então, o servidor será avaliado ao longo desses 3 anos de estágio probatório. E aí, no final, se aprovado na avaliação de desempenho, aí ele se tornará estável. Mas temos que lembrar o seguinte, pessoal, essa estabilidade que você está vendo aí, que a gente está estudando agora, não é a garantia de que o servidor jamais perderá o cargo, né? Nem mesmo diante de um apocalipse mundial, não é assim. O servidor pode perder o cargo mesmo sendo estável? Pode. Como? O que tem que acontecer para que um servidor estável perca o seu cargo? Bom, o servidor estável pode perder o cargo, por exemplo, em virtude de coisa julgada. O que é a coisa julgada? É aquela decisão judicial da qual já não cabe mais recurso. Então, houve um processo judicial, o servidor, nesse processo judicial, ficou decidida pela sua demissão, ele recorreu ou não recorreu, enfim, ele perdeu o direito de recorrer, não tem mais como recorrer. Nós estamos diante de uma coisa julgada, de uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso, aí sim ele pode ser demitido. Hidalgo, precisa ser um crime? Precisa ser um processo penal? Não necessariamente, tá, pessoal? Pode ser, por exemplo, um processo
com base na Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429/92. Improbidade não é crime, mas uma das penalidades previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade da Lei 8.429/92 é a perda do cargo. Mas isso só vai acontecer, perda do cargo, né, quando, por decisão judicial, quando essa decisão judicial for coisa julgada, né, não couber mais recurso. Aí sim, não havendo mais recurso, aí o servidor pode ser demitido. Aí o servidor pode perder o cargo no caso de coisa julgada. Além disso, o servidor também pode perder o cargo, mesmo sendo estável, mediante processo administrativo disciplinar, tá? Mediante processo administrativo disciplinar, que alguns chamam de PAD. Então, se um dia você ouvir falar PAD, é processo administrativo disciplinar. PAD, P-A-D. Que é o processo administrativo? É aquele efetuado pela própria administração pública, em que o servidor exerce as suas atividades. É aquele feito pelo município, ou é feito pelo Estado, ou é feito pela União, ou eventualmente é feito lá pelo INSS, se for um servidor do INSS, e assim por diante. Segue regras próprias, não são aquelas regras processuais do Poder Judiciário, segue regras próprias. E, em regra, é muito mais célere, é muito mais rápido do que um processo judicial. É feito na própria administração pública. Algumas têm até um departamento, um órgão chamado de corregedoria. Nem todas, óbvio, depende do tamanho daquela administração, mas algumas têm uma corregedoria e é feito na própria administração. E, por conta desse processo administrativo disciplinar, o servidor pode perder o cargo. Por exemplo, quando ele comete uma falta disciplinar, do tipo, abandonou o cargo, faltou demais, né? Estourou o limite de falta sem justificativa, enfim. Pode perder o cargo por processo administrativo. E pode perder o cargo também por avaliação periódica de desempenho. Tem que tomar cuidado. Essa coisa de se sentir estável e relaxar, descansar à sombra fresca, pode levar o servidor estável à perda do cargo. Por quê? Porque a Constituição estipula que seja o servidor municipal, estadual, federal, distrital, e essas regras de estabilidade que você está vendo aí, elas são aplicadas aos servidores públicos de qualquer das esferas da administração, seja poder municipal, estadual, distrital, federal, não importa. Né? Esse servidor estável, por força da Constituição, ele deve obrigatoriamente passar por avaliações periódicas de desempenho, onde vão avaliar lá a pontualidade, a iniciativa, a produtividade e outros requisitos mais. E ele pode perder o cargo? Pode. Lógico que será dado a ele direito ao contraditório e à ampla defesa. Não é assim, você foi mal na sua avaliação, tchau, você está indo embora. Não, primeiro, é criada uma comissão para essa finalidade, será um grupo de servidores que irão avaliá-lo. Ele tem direito ao contraditório, ele tem direito à ampla defesa. Não pode ser algo sumário, não pode ser algo sumário, mas é possível sim, mesmo sendo estável, né? Se encostar lá na administração, se encostou lá na administração, é possível sim para o servidor perder o seu cargo em virtude, em razão dessa avaliação periódica de desempenho. Então lá no artigo 41 da Constituição, estas são as possibilidades de perda do cargo do servidor estável. Ou seja, pode perder por coisa julgada, processo administrativo, que também tem que assegurar ao servidor a ampla defesa, o processo administrativo também tem que assegurar a ampla defesa, e por avaliação periódica de desempenho. Bom, encerramos aqui a nossa aula sobre aposentadoria e estabilidade dos servidores públicos. Agradeço a sua atenção e bons estudos.